naquilo que Deus quer falar conosco nessa noite, ok? Vamos recebê-lo em oração. Curva a sua cabeça, por favor. Paizinho santo e querido, te adoramos, cultuamos o teu nome, continuaremos cultuando, até aqui nós ofertamos, fizemos a nossa parte, agora o Senhor há de falar conosco. Usa o teu servo, o teu varão, Pai, que não abriu e fechar da sua boca, o conselho do Senhor seja nos dado. Fala conosco em profundidade, Senhor, que o Senhor vá de encontro às necessidades espirituais desta igreja e que possamos sair daqui revigorados para a glória do teu santo nome, que a unção de Deus esteja sobre o teu céu, que a bênção do Senhor o acompanhe, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Gostaria de cumprimentar os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vou pedir licença para retirar, porque a minha está apertada. Amados irmãos, eu quero iniciar com uma pergunta simples, mas com uma resposta que faz uma grande importância. Quem é que tem domínio sobre a sua própria vida? Ninguém, não é verdade? É sobre esse tópico e sobre uma verdade bíblica que nós vamos ver hoje. Estou só organizando aqui e pronto. Glória a Deus. Amados irmãos, eu estou muito feliz de poder vir à casa do Senhor e aqui poder trazer mais uma vez a palavra que vem da parte de Deus, que é o que tem a me sustentado na fé em Cristo Jesus. E acredito que é o que lhe traz essa noite à casa do Senhor, porque é esta verdade quem pode fazer muito pela vida de cada um dos que estão aqui. Hoje, para início, eu quero dar um tema para o que eu vou falar, até porque quando o meu pastor, o Eduardo, ele me avisou que eu ia trazer a mensagem, eu não tinha nada em mente, eu não estava esperando, até porque eu fiquei sabendo hoje. Mas o Espírito Santo colocou algo no meu coração e é o que eu quero trazer para vocês. O tema hoje é sendo um discípulo de Jesus. Eu quero trazer uma revelação sobre esse tópico, baseado na palavra. Desde já você vai abrir a sua Bíblia e deixá-la aberta. O Evangelho de João, capítulo de número 15, do versículo 1 ao 11. Você vai abrir e deixar ela nessa referência. Glória a Deus. Fazer uma introdução. Em seguida a gente vai ler. Irmãos, eu quero que vocês imaginem ou tragam à memória, pelo que já leram da Bíblia, o tempo que Cristo andou sobre essa terra. Quando Cristo aqui, ele apregoava as boas novas. Quero que você lembre as pessoas, ou os tipos de pessoas que Jesus ele chegou a ter contato, a apregoar, a levar essas boas novas. E eu quero que você me responda uma pergunta. Na época de Cristo, havia divisões entre classes, existiam pessoas que se achavam melhores que as outras, sim ou não? Muito bem, sim, com certeza, com certeza. Agora pense hoje. Hoje, existe divisão de classes? Será que hoje existe pessoas que se sentem melhores do que as outras? Sim? Muito bem. De fato, irmãos, isso é desde muito tempo e Cristo ele veio para mudar essa realidade. Na época de Cristo, quando ele veio a esta terra, aqui já existia palavras, existiam ideologias, mestres que pregavam as suas verdades pessoais. E as pessoas que os seguiam
consideramos assim discípulos dessas pessoas, eles viviam mudando de mestre, assim como bem lhe aprazia, de acordo com a sua vontade. Só que Cristo ele veio propor algo tão diferente, tão, vamos dizer assim, tão radical para aquela época, que todo mundo via algo diferente naquele homem. Jesus não veio pregar ideologia. Ele não veio aqui para colocar uma ideia na cabeça de ninguém. Ele veio aqui para anunciar um novo tempo. Ele veio aqui para anunciar a chegada do reino dos céus. Ele não veio aqui para querer forçar ninguém a nada. Hoje você está aqui por livre e espontânea vontade. Não é por pressão e nem opressão. Então, nesse momento, com essas simples palavras iniciais, eu quero que você, em primeiro lugar, coloque em seu coração que hoje nós somos regidos por uma força divina. Assim, permitamos, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Mas isso é para quem crê. Essa é a proposta. A palavra do Senhor é para quem crê. Esse é o primeiro requisito da época de Jesus até hoje. Não adianta você querer receber de Deus sem acreditar, irmão. É uma perda de tempo. Mas eu quero que você acorde para isso hoje nesse tópico, assim como o Cristo me acorda toda a vida que eu leio. Então vamos ler a passagem. Ela é uma passagem que nós entendemos como uma metáfora. O meu pastor falou sobre a metáfora das virgens, né? Da esposa, né? A igreja. Hoje eu vou falar sobre a metáfora, mas é da videira. Então vamos lá, em João, capítulo 15, versículo 1 ao 11. O que é que diz aí, ó? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Me ajude, até o 11, lê o próximo. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. 5. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam num fogo e o queimam. 7. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. 9. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. 11. Glória a Deus, aleluia. Muito bem, irmãos, lendo isso aqui a gente vai já explanar o que foi lido. Traga à memória novamente a época de Cristo. Irmãos, seja sincero comigo. Todos os sermões, tudo aquilo que Cristo pregoava no monte, as oportunidades que ele tinha com as multidões e falava diretamente àquelas pessoas. Ele falava de forma a querer que aquelas pessoas caíssem as escamas e conseguissem ver a verdade da parte de Deus. Esse é o desejo do Pai, que a gente tenha essa visão da real vontade de Deus para as nossas vidas. Aí o que eu quero que você pense comigo agora? Irmão, naquela época não era diferente de hoje, o que eu vou explanar para lá vai vir para cá.
pessoas que eram tidas com Jesus naquela época, caminhavam com Jesus, estavam com Jesus, aprendiam de Jesus, ouviam as palavras que vinham de Jesus, eram considerados discípulos de Cristo. Muitos deles ouviam aquelas palavras, mas aprendiam para aplicar para o que eles queriam. E outros não. Aprendiam para se sujeitar à vontade do Pai. E quando eu falo isso, você vai entender quando eu explanar melhor a palavra. A palavra do Senhor, ela é bem transparente. A gente fala simples. Quando você se apega com ela, na busca do entendimento, tem aquela intimidade com o Senhor, tem o seu devocional diário, o Senhor, Ele te revela o entendimento dessas palavras. Eu também muito no início li, e como muitas pessoas no início não entendem nada. Mas com o tempo o Senhor, Ele vai revelando, com o tempo você vai ouvindo as pregações, com o tempo Deus vai se manifestando para a tua vida, vai te ensinando mediante essas palavras, vai clareando a sua visão. E assim não era diferente naquela época. Muitas pessoas ouviam, mas não entendiam. E eu quero aqui explanar isso com você. O que Jesus ele propunha para aquela época? Era benécias? Era só coisa boa? Muita gente naquela época ia atrás de Jesus para conseguir coisas boas, para querer as bênçãos da parte do Pai, para querer só a abundância. Mas Jesus também começou a pregar que eles iam sofrer aflições, que haveria perseguições, mas que uma coisa era prometida, o companheirismo, e que no final da jornada a vida eterna, futura. Mas o que é que a maioria via? As bonanças. E quando chegou nas perseguições, é isso que a gente vai explorar hoje. Então vamos lá. Eu quero que você nessa hora abra uma passagem que foi muito utilizada e até se politizou ela, mas vai fazer parte da nossa realidade. João capítulo 8, do versículo 31 e 32. Diz assim a palavra do Senhor, João 8, versículo 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Vamos absorvendo essas palavras, que a gente vai ter um entendimento completo no final. Você vai agora para Marcos. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Vamos deixar que a própria palavra se revele. Marcos capítulo 8, versículo 34. Oito 34 do Evangelho de Marcos. A palavra do Senhor diz aí: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. Muito bem. E para mim poder concluir o ciclo, você vai abrir o Evangelho de Lucas. Estou colocando um evangelho diferente, justamente para você ter a visão de pessoas diferentes. Mas o Espírito é o mesmo. Lucas 14. Lucas 14, 33. Glória a Deus. 33. Lucas 14, 33. O que é que diz aí?
Muito bem, eu ouvi alguns lendo baixinho, mas eu vou ler novamente. Diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. São palavras que no final vai se tornar fortes, mas são reveladoras para a realidade que Cristo quer propor em nossas vidas. Quando nós recebemos de Cristo o Evangelho, e isso eu quero que você entenda comigo, ele bate forte, porque ele por vezes confronta a nossa realidade atual. A gente não escuta o Evangelho para moldar. Jesus ele não pregou para aqueles homens para se adaptar ao momento. Ele não moldava as palavras vindas do alto para agradar A nem B. Ele entregava a mensagem. A mensagem do Senhor, ela é uma só, naquela época e hoje. Não havia moldagem. Ele não se moldava. Ele era sempre o mesmo. Mas entenda, as pessoas fazem a moldagem. Por vezes, a pessoa pega a palavra e modela ao seu bel entendimento. Isso, quando acontece, é o que acontece com justamente ideologias, entendimentos que desviam-se da realidade. Exemplo, se eu viesse a este púlpito, irmãos, e falasse a vocês que o Evangelho do Senhor é só para trazer bonança, para trazer hoje cura, para trazer riqueza, prosperidade financeira, muita fortuna, eu estaria sendo sincero com meus amados? Não? Vocês estão entendendo a realidade que eu quero propor? O Evangelho, ele não é só bonança, ele tem bonança, porque é consequência que vem do alto. Quem trabalha é justo ter a recompensa do seu trabalho, e Deus abençoa a todo aquele que trabalha de forma justa. Ele consegue os seus objetivos, as riquezas desejadas. Aquele que se preocupa com a sua saúde, ele consegue. Por quê? Porque ele cuida da sua saúde. Agora você querer viver uma vida a bel prazer, comer o que não deve, fazer o que não deve, usar o que não deve e querer uma vida ótima de saúde e só faz o que não presta, aí você quer colocar a conta na conta de quem? De Deus. Então você às vezes escolhe algo que você mesmo planta. Deus ele ensina, mas o filho não aprende. E ele muitas vezes alerta antes que o problema aconteça. O Evangelho ele se caminha dessa forma. Eu não falo para pessoas aqui específicas, eu falo para o geral. A humanidade em si é assim. Deus ele vem alertando a humanidade desde lá do Egito. Ele vem despertando essa realidade desde lá. Só que ela sempre desobedece. Não divido a minha glória com outros deuses. E o que o povo fazia? Idolatrava. Todas as questões Deus ele explicava ao povo, ele ensinava ao povo e o povo fazia o contrário. E no final queriam cobrar de Deus. Esse é o porém que eu quero que você entenda. Muitas vezes hoje nós estamos pagando por algo que nós não queremos aprender. Deus ele tem se revelado no Evangelho e por vezes insistimos no erro. E a palavra é clara. Tem que haver mudança. Se não houver mudança, não haverá transformação. Naquela época, aqueles homens ouviram desta forma: o reino ele vem, mas arrependei-vos, porque para que você venha a ser salvo, você tem que ser uma nova criatura. Quando eu li a videira, e a gente vai ler de novo depois aqui, eu quero que você entenda toda a realidade, porque ali tem toda uma realidade, irmão, só para você ter essa noção. Primeiramente ali você vai entender e ver que Jesus Cristo, ele é a videira. Ele é a videira, quem dá o nutriente para que os ramos produzam seus frutos.
Sem Jesus, os ramos por nada podem fazer. Até porque hoje a existência só é possível por Ele. Tudo se veio a ser feito por Ele e através dEle. Quando se fala da videira, você tem que entender que o agricultor, quem cuida dessa plantação, e quando eu falo de videira, eu falo de um pé de uva, para entendimento mais simples, que o agricultor é o próprio Deus. A videira é justamente o tronco, é aquele que vem da raiz e ali vem trazendo os nutrientes. E os ramos ou os galhos, ou até que você entende por que fica fixado ao tronco, eles somos nós, somos os discípulos. E esse daí é justamente o que o versículo vem tratando, que nós devemos estar justamente fincados e fixados na videira, receber da videira, buscar a seiva da videira, ter uma vida íntima com essa videira, porque é de lá que nós trazemos o nutriente. A nossa vida depende disso, depende. Não é relativo, depende. Se você não estiver no tronco, na videira, o que acontece, irmãos? Você seca e morre. E quando eu falo seca e morre, às vezes a pessoa entende literalmente, né? Seca e morre, cai duro, vai enterrado. Não é assim. Seca e morre, irmãos, é você perder o gosto pela vida. Seca e morre, irmãos, é você tentar se apegar a outros prazeres aí fora para compensar uma sequidão que você não tem mais, a nutriente que vem da videira, do tronco. Porque você vai buscar lá fora algo que não tem como substituir, que é justamente a seiva da vida, que brota do próprio Deus. Você veio dele. Quer um exemplo? É até radical o exemplo, mas é fato, é verídico. Se você fechar a boca e você tampar o seu nariz, eu não dou 10 segundos para você perceber que você é uma pessoa que depende totalmente de Deus. Você vai morrer sem ar. Você depende de Deus até para isso, irmãos. Irmãos, a proposta de Jesus, ela é objetiva. Ela é objetiva. O evangelho que ele traz, ele é explícito. Jesus, ele veio propor que essas ramificações que vai se fixar nele, produzam um fruto em especial. E esse fruto, ele vem a trazer a mudança real em nosso meio. Quem se propõe a dizer que fruto é esse? Na leitura disso. A leitura, ela entrega tudo de forma metafórica. Mas eu vou falar para vocês. É o amor. É o amor. Irmãos, hoje o que a sociedade está sofrendo? Distanciamento. O que a pandemia trouxe? A pandemia trouxe o costume de você estar lá na sua casa distante do próximo. Você hoje não pode mais ter aquele contato mais próximo. E aí o inimigo se aproveita para fazer a pessoa se acostumar, se acomodar. E não ter mais aquela vontade de querer saber como é que o fulano está, como o Beltrano está. Se preocupar com o seu próximo, saber se está tudo bem, saber se pode ajudar em alguma coisa, saber se você pode ser útil, se Deus pode usar a tua vida para auxiliar alguém. Então, entenda, eu tento enfatizar, porque isso é o que o Senhor, na sua palavra, enfatiza no meu coração. Então, é por isso que eu enfatizo. E esse amor, irmãos, se você buscar mais ainda, que revela que se você estiver na minha palavra, verdadeiramente vocês serão o quê? Meus discípulos. Aí eu quero que você entenda o entendimento do que é ser um discípulo. Ser um discípulo, irmãos, o que seria literalmente o que é? Ser um aluno, eu vou lhe dizer uma diferença. Ser um aluno, eu aprendo de você a fazer algo. Eu posso fazer do meu jeito, não posso? Posso, não posso? Eu posso me tornar um advogado e seguir para onde eu quiser. Fazer o que é certo ou fazer o que é errado. É eu que decido. Eu peguei o ensinamento, faço o que eu quero. Ser discípulo é diferente, irmãos.
Ser discípulo é andar igual a seu mestre. Não é inventar moda. Não é acrescentar o que não existe na Bíblia. Não é trazer distorções da revelação de Deus para a nossa vida. É fazer justamente o que Cristo fez em nosso meio. É continuar a missão do Mestre. E qual era a principal mensagem do Mestre? Qual o principal mandamento do Mestre para as nossas vidas? Quem se atreve? Eu vou deixar vocês lerem. Vá lá, abra João Evangelho, capítulo 15, versículo 12. Glória a Deus. O que é que diz aí, irmãos? Eu quero que vocês falem com a sua própria voz. Glória a Deus. É a maior vontade de Deus. É essa. Assim como na videira foi dito. Jesus fala: eu sigo os mandamentos do meu Pai. Eu estou no amor e amo do meu Pai, firmado. Assim como eu também desejo para vocês que sigam meus mandamentos e fiquem firmados no meu amor. Essa é a mensagem desde aquela época, irmãos. Parece simples. Amar. Amar. O que é amar para os amados irmãos? Amar. Eu li alguns versículos para poder reforçar a mente dos amados irmãos. Qual é a verdade que liberta, irmãos? A palavra de Deus. O conselho da parte do Senhor. Amém. Aí lá em Marcos a gente leu. O que lá aconselha? Carregar o quê? Renunciar aos seus desejos, às suas vontades e carregar a própria cruz. Perfeito. Aí vamos lá em Lucas. A gente leu lá em Lucas 14:33. O que ele falou também? Para a gente ser discípulo do Senhor, seguir os passos de Cristo, a gente precisa fazer o quê? Você pode pescar, irmão. Lucas 14:33. O que diz aí? Agora eu queria que alguém dissesse. 14:33. Bota no telão, Jonilson. O que fala aí? Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aí é um incógnita. Agora eu tenho que renunciar tudo, irmão. Não vou mais viver, não. Eu vou me negar. Eu não vou mais ter vida. Não é isso que Jesus está dizendo, irmão. Jesus, ele pede que você renuncie tudo aquilo que não é da vontade do Pai. Ele quer que você obedeça ou atente, porque quando a gente fala obedecer parece uma obrigação, porque você não é obrigado a nada. Que você atente às palavras que Cristo trouxe. E assim você se ajuste ou alinhe à vontade do Pai. Assim vocês vão ter alegria completa no Senhor. Amém? A palavra revela isso. Não é a renúncia da sua vida inteira, irmãos. É você se alinhar ao desejo, à vontade do Pai. É você viver o Evangelho como ele é. É você ter a sensação de andar com o próprio Deus nessa terra e poder assim ser visto como luz em nosso meio. Isso é o que a palavra revela. Quero que você abra no Evangelho de João. Quando eu trago a palavra, eu não quero trazer de mim, eu quero que o versículo, a palavra de Deus fale com vocês. Então é por isso que eu trago muito versículo. João capítulo 13, versículo 35, perdão. João 13, 35. A palavra de Deus diz a seguinte coisa: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, não preciso
explicar uma palavra tão simples como essa. Irmãos, a palavra em si, ela nos confronta. Nós vivemos uma realidade de um mundo que endurece os corações, isso é fato. Tem pessoas, isso eu falo global, geral. Tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar. Tem pessoas que guardam rancor. Tem pessoas que não conseguem perdoar. Tem pessoas que produzem em si raiva e que desejam o mal do próximo, que não pode ver ninguém crescendo na vida ou ter uma bênção, que ficam em estado de inveja, que se corroem por dentro. É justamente para essas pessoas que Jesus quer alcançar, para libertar, para dar vida e para que a alegria delas sejam completa no Senhor. Isso depende muito de cada um dos que se enxertam na videira. Porque entenda, você vai ler de novo comigo para a gente poder encerrar logo em seguida. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Nada. Ninguém está aqui porque eu convenci alguém a vir. É porque Deus tinha um propósito na sua vida aqui hoje. Não venha para a casa do Senhor por A, por B ou por C. Não venha aqui para olhar para quem está do seu lado, para quem está atrás ou na frente. Venha aqui pelo foco de Cristo, pela palavra do Senhor, para ser modificado por Ele. Irmãos, eu nunca vi tantos sinais como nesses dias atuais. Muitos ainda dormem nessa realidade. Muitos ainda estão dormindo essa realidade. Quando a trombeta tocar, não tem mais tempo, irmão. Segue-se o juízo. Segue-se o juízo. E o tempo é hoje. É agora. A realidade de ser vivida, esse evangelho, é para ontem, irmão. Você é obrigado a isso? Jamais. Você não tem obrigação. Isso tem que vir do seu íntimo. Tem que ser uma escolha sua. Ninguém é obrigado a seguir Jesus, até porque Ele vai vomitar você. Ele não quer ninguém por força, Ele quer por amor. Essa é a palavra-chave desta noite, é amor, irmãos. É você deixar quebrar esse vaso velho e deixar Deus fazer um novo. Entende? Essa palavra serve para a minha vida, serve para a sua. Deus quer trabalhar no individual, no individual. Às vezes a pessoa recebe como uma indireta. Jamais entenda assim. É palavra da parte de Deus. Então receba do alto. Vamos ler comigo para me poder concluir. Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 15, do 1 ao 11. Só que agora a nossa leitura vai ser mais clara com essas revelações. Dessa vez eu vou ler só. João 15, do 1 ao 11. A palavra do Senhor fala assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. O que é o fruto, irmãos? É amor. Deus, Ele trabalha dessa forma. Quando Ele coloca no teu coração amor, irmãos, você transborda desse sentimento. Você contamina quem está perto de você, irmão. Você não precisa nem abrir a boca. As pessoas percebem em você. Não tem tempo ruim. Pode acontecer o que for, você está de bem com a vida. Por quê? Porque o amor de Deus, ele lateja na sua vida. E o fruto é consequência. O fruto não é por meritocracia. Não é você que gera fruto por si próprio. É Deus que gera na tua vida. Não se obrigue a ter resultados. Viva a sua vida íntima com Deus e as coisas acontecem naturalmente. Então, não der fruto, Ele corta, e todo aquele que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo,
se não permanecer na videira. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, lançará fora, ou será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queima. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos torneis meus discípulos. Entenda bem, irmãos. Tu já imaginou tu chegar numa fazenda, pegar assim aqueles vinhedos cheios de uva, aquela beleza bem florida, cheio de uva, bem tratado, bem cuidado, né? Produzindo bem, dando um fruto muito bonito. Quem vai receber o elogio? O agricultor. Por quê? Porque é um reconhecimento. Ele vai ver, tá belo, o trabalho tem sido feito, ele tem cuidado com excelência. E Deus faz isso com a nossa vida. Ele cuida com excelência. Quando tu produz, na tua própria vida tu está glorificando a teu Deus. O ato de você dar lugar a Deus já é motivo de glorificar esse Deus. Então, entenda isso. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Seja completo. Essa é a definição, irmãos. O ato de se renunciar, de se deixar levar por Deus, de abrir mão de certas práticas da vida, é para que você entre em consonância com a vontade de Deus. E o seu gozo junto a Ele vai ser completo. Uma coisa é você viver em transgressão, outra coisa é você mudar essa realidade na sua vida. Você vai ter uma alegria que não tem comparação. Glória a Deus. Irmãos, a minha felicidade hoje é que esse Deus, Ele quer que todos se salvem. A palavra do Senhor, ela veio justamente nessa finalidade, para que todos encontrem um caminho de volta ao Pai, para que todos entendam que Deus, Ele não fez com que as pessoas ficassem ao léu, de forma alguma. Ele criou um plano perfeito, para que cada um possa seguir até Ele, e é através de alguém que vocês já conhecem, Jesus. Então, irmãos, a partir de hoje, busque mais ainda Cristo. Leia uma palavra. Hoje eu vi uma reportagem que me deixou triste. Possa ser que no nosso meio seja falso o resultado da reportagem, mas na realidade é uma pesquisa, que as pessoas dessa geração atual não estão mais lendo. Se não lê nem Bíblia, né? Então assim, vamos mudar essa realidade, irmão. Vamos ler a palavra do Senhor, vamos buscar Deus em meio a essa palavra. Ela se revela ao nosso íntimo, é o que cria um alicerce e faz com que a gente continue com esse Deus que é vivo e poderoso, amém? Aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, amém?